Olá, Shounens! Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos ao ShounenTube, seu canal de animes, mangás e outras nerdices. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre os melhores senseis dos animes, os melhores mestres. Inclusive, eu peguei essa ideia do canal da Jobu, tô deixando aqui o link na descrição. Mas se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, aproveita e me segue nas redes sociais, @ShounenTube, tanto no Twitter quanto no Instagram e no TikTok. Lembrando que no Instagram eu faço review dos animes e mangás que eu estou acompanhando. Recados dados, vamos para o vídeo. E bom, não vai ser exatamente um top 10, eu apenas separei 10 aqui pra vocês, e eu vou comentando aqui esses 10 senseis. O primeiro deles é o Chiwiro, de Avatar. Ele não é o sensei de um protagonista, né, embora ele tenha sim aconselhado o Aang em alguns momentos. Tem até uma cena muito clássica em que o Aang pergunta, após ter desistido de fazer o treinamento com o guru para entrar no modo Avatar, ele pergunta se foi uma escolha sábia, né, porque ele preferiu ir salvar a Katara do que obter aquele poder. E o Chiwiro responde para ele que o poder é superestimado, o sábio escolhe a felicidade e o amor. Só isso já é marcante, e não só isso, ele continua. É porque o Aang, mesmo tendo feito essa escolha, ele não sabe como prosseguir, né? E ele fala que, às vezes, quando não achamos uma solução, o que temos que fazer é continuar caminhando em frente, porque em algum momento chegaremos a um lugar melhor. E bom, não era só de conselhos que o Chiwiro vivia, ele também era um dobrador de fogo muito habilidoso e um ótimo mestre, tanto que na primeira temporada, o Zuko, bem antes de chegar no auge dele, já era capaz de derrotar um almirante, né? Ele derrotou o almirante Zaun no Agni Kai. E lembrando que o Zuko, apesar de ser um príncipe, ele estava exilado, tudo que ele tinha era o tio dele que o treinava. O segundo sensei que separei aqui, na verdade é uma sensei, é a Izumi, de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ela foi a sensei tanto do Alphonse quanto do Edward Elric. Ela é um personagem que, como muitos em Fullmetal, tem ali uma história no passado um pouco triste, né? Ela acabou vendo a verdade, ela fez a transmutação humana para tentar ressuscitar o bebê dela que ela havia perdido, né? Graças a isso, ela era capaz de usar a alquimia sem um círculo de transmutação, o que já fazia dela muito poderosa. Mas em outros momentos a gente vê ela chegando, como por exemplo na batalha final, ou no arco ali contra o Greed, que ela chega e salva os protagonistas. Ou seja, ela conseguiu lidar com situações que nem mesmo os protagonistas, lembrando que o Edward era um alquimista federal, não conseguiu lidar. Então ela era uma boa professora e ainda era bem poderosa. O terceiro mestre que eu separei aqui pra vocês é o Gran Torino. O Gran Torino, ele era melhor amigo da Shimura Nana, que foi sensei do All Might, e depois que Shimura Nana acabou morrendo na luta contra o All For One, ele treinou o All Might pra ser o que ele é. Óbvio, o All Might era muito talentoso e não precisou assim de muitas dicas de como se portar, fora que ele já tinha ideais muito fortes. Mas, por exemplo, o Gran Torino, ele também treinou o Midoriya. E foi com o treino do Gran Torino que o Midoriya conseguiu usar o seu Full Call. Ele parou de pensar no One for All apenas quando ele fosse atacar, mas sim manter o poder ativo em todo o seu corpo. O Horikoshi Koreia, autor de Boku no Hero Academia, é um grande fã de Star Wars, e o Gran Torino é claramente inspirado no mestre Yoda, e só disso já faz ele um ótimo sensei. O quarto mestre é o Seijuro Riku, de Samurai X. Ele achou o Kenshin quando ele era ainda uma criança, né? Ele salvou o Kenshin de um ataque de ladrões. O Kenshin nem tinha esse nome, inclusive quem dá o nome de Kenshin pro Kenshin é esse mestre. O verdadeiro nome do Kenshin era Shinta, e ele treina o Kenshin por ter visto a bondade no coração do Kenshin. Apesar de depois ele meio que se arrepender um pouquinho, né? Porque ele treina o Kenshin e o Kenshin abandona o treinamento, né? Ele não conclui o treinamento e vai lutar a favor da revolução. Anos depois, o Kenshin volta, eles se reencontram, o Kenshin conclui o treinamento dele, inclusive o Seijuro queria que o Kenshin fosse de fato o mestre do estilo Hitei Mitsurugi para continuar passando adiante. Ele ensina a técnica final que nem ele mesmo havia dominado o Kenshin, mas o Kenshin não quer passar mais adiante nada, então provavelmente o Kenshin foi o último usuário do estilo Hitei Mitsurugi. O quinto sensei que eu separei pra vocês é o Satoru Gojo, de Jujutsu Kaisen. Ele é o professor do trio de protagonistas, né, o Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e a Nobara Kugisaki. E ele é extremamente poderoso. Ele é, desde o início, estabelecido como o personagem mais forte de Jujutsu Kaisen, muito por causa da sua habilidade do infinito. E os seus 6 olhos. Pra quem não viu o anime, não tá tão por dentro do que é essa habilidade exatamente, mas saiba que ela é bem pelona. Satoru Gojo é praticamente um deus dentro daquele universo. Mas não é só poder que faz dele um bom professor. Ele tem a mentalidade do professor. Ele se considera um revolucionário. Ele não concorda com o sistema em que ele vive. Ele considera a sociedade arcaica. E ele tenta mudar, revolucionar o mundo a partir da educação. Por isso ele sempre treina os seus alunos de uma forma até um pouco contra os princípios da escola, que é a mais conservadora, o que torna ele um personagem bem legal. O sexto mestre que eu separei pra vocês é o Urokudaki, que foi o mestre do Tanjiro, de Kimetsu no Yaiba. E também foi o mestre do Gil, do Sabito e daquela outra menina que eu não tô lembrando o nome, que é a duplinha do Sabito.
pelos dois principais discípulos que ele tem, já dá pra ver que ele foi um ótimo professor, visto que o Tanjiro se torna um dos personagens mais poderosos da obra, e o Gil é o pilar da água. Além de ser um ótimo professor no quesito de passar habilidades para fazer os seus alunos se tornarem poderosos, ele também era uma pessoa com muito bom coração. Ele, por exemplo, conseguiu cuidar da Nezuko mesmo ela sendo uma Oni. Ele hipnotizou ela para garantir que ela não atacasse humanos. E ele enviou uma carta para a organização dos Demon Slayers, né, garantindo que a Nezuko não faria mal a ninguém, dando a vida dele como garantia. Definitivamente não é qualquer um que faz isso pelos alunos. O sétimo mestre que eu botei aqui é a Genkai, de Yu Yu Hakusho. Ela começa a treinar o Yusuke após ele vencer um torneio, que na verdade era uma missão do Yusuke, derrotar um yokai que estava naquele torneio, mas como ele acaba vencendo esse yokai na final, ele recebe o treinamento da Genkai, que era uma especialista em artes marciais, usando energia espiritual. Isso dá um power-up bem grande no Yusuke. Mas a relação dela com seu discípulo é mais explorada no arco do Torneio das Trevas, né? Principalmente a relação dela com Toguro, que foi um parceiro dela de treinamento. Ela passa a última doutrina do Leiko Hadoken, né, que é o estilo dela, para o Yusuke, e logo depois ela é assassinada pelo Toguro, o que se torna a principal motivação do Yusuke na luta final. Inclusive essa cena da Genkai morrendo, o Yusuke chegando atrasado, né, conseguindo salvar ela, é uma das melhores cenas de Yu Yu Hakusho. Quem não viu, dá uma conferida. O oitavo mestre que eu botei aqui é o mestre ancião, de Cavaleiro do Zodíaco. Em spin-offs ele treinou o Tema, né, em Lost Canvas no caso, que é o protagonista de Lost Canvas, né, o Cavaleiro de Pegasus, mas na saga principal ele treina o Shiryu, a saga canônica. E ele é um velhinho bem sábio, bem paciente, ele ajuda bastante o Shiryu. Eu acho que ele é um dos mestres de Cavaleiros do Zodíaco mais presentes. Muita gente gosta muito do Camus, a própria Marinha ajuda bastante o Seiya no início, mas o mestre ancião ele é mais constante, né, do início ao fim. Fora que a gente ainda consegue ver a juventude dele, né, e o contraponto de como ele era impulsivo e se tornou esse velho sábio e paciente. Eu acho isso bem interessante. E mesmo impulsivo, ele continuava sendo sábio de certa forma. Enfim, é um personagem bem interessante, eu gosto bastante, e fica aqui na nossa lista. O nono sensei que eu separei aqui, óbvio, tem que ter esse cara aqui, é o Jiraiya, o Erosenin de Naruto. O Naruto ele teve alguns mestres, né? Ele treinou com o Kakashi, treinou com o Jiraiya, treinou com os sapos. Naruto treinou com uma galera. Mas com certeza o seu sensei mais marcante foi sim o Jiraiya. Não só sensei do Naruto, o Jiraiya ainda foi responsável por treinar o Nagato, o Yahiko e a Konan, que juntos fundaram a Akatsuki. O Nagato, né, usando o corpo do Yahiko, posteriormente se tornaria o Ten. E claro, ele treinou o Minato, que é o pai do Naruto, e se tornou o quarto Hokage. Então, saber ensinar ele sabia. Fora que ele é um personagem muito querido pelos fãs, ele era muito carismático, ele servia de alívio cômico muitas vezes, mas era assim um personagem muito poderoso. E nem é só eu que estou dizendo isso, o próprio Itachi, que é um personagem reconhecido pelos fãs, afirma que não teria a menor chance contra o Jiraiya, pra gente ter noção de quão poderoso ele é. Lembrando que quando o terceiro Hokage morre, o primeiro nome pensado para assumir como Hokage é o Jiraiya, só que ele recusa por não se sentir responsável o suficiente para o cargo. E por fim, o último mestre, mas não menos importante, o Mestre Kami, um dos mestres mais famosos dos animes. Ele treinou ninguém menos do que o Goku, talvez o personagem de anime mais famoso do mundo. O Goku já teve vários mestres, ele treinou, depois de treinar com o Mestre Kami, ele treinou com o Senhor Popo, treinou com Kami-sama, treinou com o Senhor Kaiô, treinou com o Whis, treinou com o Meros. Antes disso, ele já treinava com o avô dele, né, o Son Gohan, e ainda assim, o Mestre Kami é o mestre mais marcante do Goku. Afinal, foi ele que ensinou a técnica mais marcante do Goku, o Kamehameha. Então não tinha como não botar o Mestre Kami nessa lista. Fora que ele já treinou o Kuririn, o Yantia já treinou com ele, o próprio Tenshinhan e o Chaos já tiveram um período de treinamento com ele. Fora que a gente vê no Torneio do Poder, por exemplo, que mesmo ele não sendo mais tão poderoso, né, ele, devido à variedade de técnicas dele e experiência, ele conseguia fazer muita coisa ainda. No mangá, ele ainda tem uma breve luta com o Jiren, e ele tem uma habilidade bem parecida com o instinto superior, surpreendendo até mesmo o Bills. Então tá aqui o Mestre Kami para finalizar a nossa lista. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês pensarem em mais algum mestre que vocês gostariam de ter visto aqui no vídeo, comenta aqui, faz o ranking de vocês, compartilha com os amigos. Se quiser apoiar de outras formas, tem links aqui embaixo, tem o Apoia-se, tem os cursos que eu sempre deixo pra vocês aprender a desenhar seus personagens favoritos de anime, pra você criar seus jogos, pra você criar sua própria história. Tem a nossa lojinha com uma infinidade de produtos. Se você tá pensando em comprar alguma coisa, dá uma conferida que de repente a gente tá com preço em conta. É uma parceria aqui com a Magazine Luiza. O vídeo fica por aqui e até a próxima.